desde que Tarcísio de Freitas assumiu, passou aí a cometer crimes à luz do dia, matar delegados para todo mundo ver e passou a expandir seus negócios de maneira nunca antes vista e nem imaginada pelos brasileiros? Pois bem, eles usavam metanol para adulterar combustível. Eles tinham centenas de postos de combustível onde eles vendiam ali gasolina adulterada e lavavam dinheiro do tráfico de drogas. Então, além de usar o posto de gasolina para lavar o dinheiro do tráfico, eles ainda adulteravam o combustível. Quer dizer, cometiam um crime em todas as fases do processo. Ok, que é o tráfico de drogas, aí a lavagem do dinheiro e ainda a adulteração do combustível. Ok, a Polícia Federal pegou isso e aí sobrou, segundo aí algumas fontes, pode ter sobrado metanol aí para eles e eles transferiram esse metanol para as fábricas que eles têm também de bebida adulterada. 30% das bebidas destiladas no Brasil são adulteradas hoje, tá? 30%. Quer dizer que se você for num bar, qualquer bar, ou no mercado, comprar uma bebida destilada, ou um drink, né? Se for num bar, um drink com bebida destilada, se você comprar 10 a probabilidade, diferentes, né? A probabilidade é que 3 você bebeu bebida adulterada, bebida que não é aquilo lá que você está pagando para beber. Que coisa, hein? Você fala, não, mas eu vou comprar num mercado de confiança, que não sei o que, mas você nunca sabe de onde esse mercado está comprando, até porque o empresário, e pode ser empresário bilionário, milionário ou pequeno empresário, ele não quer saber. Muitos deles são honestos, mas uma infinidade deles são desonestos. Teve bar aí em São Paulo, que o dono do bar deu entrevista, olha, e o pior é que a imprensa não fala o nome do bar. E o dono do bar da entrevista dizendo, não, eu comprava o álcool, as bebidas aqui de um vendedor ambulante que passa e tal, mas eu não sabia que era adulterado. Um bar, num bairro de elite, assim, um bairro caro, e aí você compra o álcool do seu bar com um vendedor ambulante que não dá nota fiscal, mas você não sabe que é adulterada. Santa ingenuidade, como essa pessoa conseguiu ter um bar? É muito ingênua essa pessoa para estar na vida pública, na vida adulta, assim, tendo negócios. Pois bem, aí você vê a cara de pau de empresários. Já tivemos aí no Brasil, não com, obviamente, bebidas, mas com outras coisas. Tivemos aí até redes grandes de mercados que compravam aí de fornecedores extremamente duvidosos. Aí você vê, pô, que coisa. Não dá para saber de onde vem. Ou dá. Pois bem, acontece que até então, tínhamos contaminação por metanol só em São Paulo. Então, quem estava investigando era a polícia de São Paulo, que é a polícia do Tarcísio. E o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo bolsonarista, deu uma entrevista sem ninguém perguntar, uma entrevista ali bem às pressas. E aí, sem ninguém perguntar, ele falou, dizem que tudo hoje é o PCC, não tem nada de PCC aí nisso do metanol. Estranho. Mostrei aqui esse vídeo anteontem. Parecia até um advogado do primeiro comando da capital falando, olha, represento aqui a facção, não são eles. Parecia isso. Só que era o governador de São Paulo. Muito estranho. Governador de São Paulo, cujo, eu já falei aqui, o chefe da segurança é membro do PCC. Governador de São Paulo, que no dia da eleição para prefeito no ano passado, acusou o Boulos, que era o candidato que ele não gostava, ele apoiava o Ricardo Nunes, estava contra o Boulos. Acusou o Boulos, dizendo que, olha, o PCC orientou o voto no Boulos. Isso no meio do dia da eleição, tá? Isso meio-dia, no meio da eleição, enquanto as pessoas votavam. Você fala, peraí. Esse é o moderado da Rede Globo, aquele que a Rede Globo quer que seja presidente em 2026. Esse cara aí. Tá. Aí, acontece uma coisa. Aconteceram duas coisas, aliás. Primeiro, tivemos um caso em Pernambuco confirmado com metanol. E segundo, o cantor Hungria, que é um rapper, ele foi aí infectado, muito provavelmente, 99,9% de chance por metanol, em Brasília. Ele tomou bebidas alcoólicas em Brasília. Depois saíram notícias na imprensa dizendo que, olha, não, mas uma casa de shows onde ele se apresentou em São Bernardo do Campo foi interditada, porque ele também bebeu ali, só que ele bebeu ali muitos dias antes. Onde ele bebeu e passou mal em seguida, que é o que acontece com o metanol, foi em Brasília. E aí, se você tem casos em São Paulo, em Pernambuco e em Brasília, aí não cabe mais a Polícia Civil de São Paulo investigar. A polícia pode até fazer sua investigação, ok, mas aí cabe a Polícia Federal. E hoje de manhã tivemos aí operações da Polícia Federal. A polícia estava fazendo operações de fiscalização com o Ministério Público, mas até aí, fiscalização é aquela, vamos fiscalizar aqui,
Se não achamos nada e tal, e obviamente que os criminosos estão vendo que a polícia está na cola, e eles vão tentar de todas as maneiras parar com o crime, mas se não achar nada, não dá em nada. Só que agora não, agora a Polícia Federal abriu investigação e falou, vamos entrar no caso. Tarcísio de Freitas está apavorado. Tudo indica, e a entrevista que ele deu aí, a entrevista coletiva dele, é um sinal fortíssimo disso, que a polícia vai... O buraco é muito mais embaixo, e se a polícia investigar direitinho, vai achar um esquema bem pior. Então, falando de esquema multimilionário. Para você ter ideia, tem aí fábricas onde se fazem bebida adulterada que você não consegue nem saber a diferença dessa bebida adulterada. Você pode ser, ó, fala, não, Thiago, eu sou aqueles que eu bebo muito e eu sei a diferença, sim, não sei o quê. Olha, eu vou te falar, eu vou te mostrar aqui um vídeo e você vai ficar chocado ou chocada. Olha isso aqui. Aí você acha que tá bebendo lá, tô bebendo Absolute, tô bebendo aí Beefeather, aí esse gin aí, tô bebendo não sei o que, aí ó, é de uma fábrica qualquer. Na casa de alguém. E você vê que ele põe o mesmo líquido na vodka, o mesmo líquido provavelmente ali no gin, ou talvez seja um líquido diferente, né, são torneiras diferentes, aí ele faz, ó, a embalagem é igualzinha, as caixas onde são entregues são iguaizinhas, os rótulos são iguaizinhos, até com o brilho, que tem aquele brilho lá que é fluorescente, que é para provar que é original. Até isso é igualzinho. Aí você vê, até o estabelecimento vai ser enganado, porque a caixa vem igualzinha, e aqui, ó, todo o líquido ali. Você vê, pô, que coisa. É daí que vem 30% das bebidas do Brasil. Não dessa fábrica apenas, mas de várias outras. Você vê que é uma casa. Uma casa aí, e os caras filmam aí, ó, é isso aí, ó. É isso aí que as pessoas bebem, ingerem, sem saber o que é. Você fala, pô, peraí. Então, o que aconteceu? Agora o ministro da Saúde, Padilha, a Polícia Federal entrou no caso, né? O ministro da Saúde, Padilha, anunciou que para tratar o etanol, olha só que, o metanol, olha só que coisa, o tratamento é com etanol. Etanol é álcool, literalmente. Tem até um episódio de House, se você já assistiu, é uma série de um doutor, né? Série aí faz muitos anos, eu assisti essa série faz uns 15 anos. Talvez você se lembre, talvez não. Pois bem, a série aí do House tem um episódio, e que foi muito bem lembrado por muita gente, em que um rapaz tenta aí tirar a própria vida ingerindo metanol que tinha no toner da impressora dele. A série faz umas coisas assim que não quer dizer que tudo ali é verdade, né? E aí, como é que o House trata ele? Não tinha como tratar e tal. Ele deu 5 doses de tequila pro cara, e aí ele fala, não, porque o etanol, quando o seu fígado vai processar o metanol é veneno pro seu fígado, e aí ele começa a produzir substâncias tóxicas que acabam com todos os seus órgãos. Porém, se você tiver etanol, que é álcool, no corpo, o seu fígado prefere processar o álcool primeiro, então vai metabolizar o álcool primeiro, e aí dá tempo da gente de outra maneira. Por exemplo, uma das maneiras é fazendo hemodiálise. Hemodiálise é o que quem tem problema nos rins faz. Dá tempo da gente tirar o metanol do seu sangue. E se você tiver, obviamente, muito bêbado. Então, a maneira de tratar é com etanol. Claro que tem o etanol que a pessoa bebe vodka, tequila, qualquer coisa, e tem o etanol que é o hospitalar, que é ingerido direto na veia. Por exemplo, o cantor Hungria, ele tá fazendo hemodiálise e com etanol na veia. Deve estar, assim, vendo estrelinhas, né? Além de se sentir muito, muito mal. Pois bem, essa é a maneira de tratar. Agora, você imagina, se uma pessoa você bebe muito, isso já ferra os seus órgãos, imagina o antídoto se você injetar álcool, etanol direto na veia, o quanto que isso não vai sobrecarregar seu fígado, os rins não, né, porque já é direto na veia, mas enfim, vários órgãos seus, quer dizer, é ruim, é muito, muito ruim para a pessoa. E o ministro Padilha falou, ó, estamos comprando aí 150 mil doses de etanol hospitalar. Por que tantas doses, Thiago, se não tem tantos casos? É que tem que distribuir para o Brasil inteiro, que você não sabe onde vai ser o próximo caso. E tem que ser dado para a pessoa imediatamente, o quanto antes. Em questão de horas, a pessoa pode morrer. E aí tem um caso também que está se tornando agora famoso, que é de um advogado, que muita gente talvez conheça, porque naquele julgamento que foi o mensalão, que foi uma perseguição enorme contra os petistas, ele foi advogado do José Genuíno, e ele discutiu feio ali, forte, com os ministros do STF que estavam perseguindo ali os petistas, que é, mostrar aqui a foto dele, se você não sabe quem é, esse é o Luiz Fernando Pacheco. O Luiz Fernando Pacheco faleceu. Só que antes dele falecer, ele mandou para um grupo de amigos dele que ele ingeriu metanol. E aí, segundo câmeras da polícia de São Paulo,
A polícia está tentando falar que não foi isso, tá? A polícia fala que foi latrocínio. Estranho. Mas segundo câmeras da polícia de São Paulo, ele foi num bar onde ele ingeriu bebida e ingeriu uma dose de cachaça com limão. Uma dose de cachaça com limão. Depois ele saiu do bar cambaleando. Eu li a história e falei, o cara saiu cambaleando depois de ingerir uma dose de cachaça e uma cerveja? Ele era tão fraco para beber? Ou teve coisa? Ele saiu cambaleando de um bar e ele ficou sentado, provavelmente ali atordoado, no celular dele. E foi ali que ele mandou mensagem pro grupo dizendo, ingeri metanol. Depois, um casal de bandidos o assaltou. Ele reagiu ao assalto, só que ele estava bem mal. O casal lá bateu nele e tal, e pegou o celular dele, e aí ele foi encontrado por outras pessoas agonizando no chão. Chamaram a ambulância, isso foi na quarta-feira. Quarta-feira, lá para 1h30 da manhã. Ou seja, se você pensar, seria terça-feira à noite, né? Se ele saiu antes de meia-noite, para quarta. E aí, só na sexta-feira, mais de 48 horas depois, é que identificaram o corpo dele, que ele estava sem documentos, e aí tiveram que fazer o exame de papiloscopia, e aí identificaram o corpo dele e avisaram familiares que até então pensavam que ele estava desaparecido, mas não estava, ele estava morto. Muito provavelmente aí, parte aí da morte pode ter sido latrocínio também, mas muito provavelmente aí também teve infecção por metanol, porque ele estava muito ruim, e quando ele foi encontrado, ele estava vomitando e estava ali agonizando não de ter apanhado, e sim, segundo aí as matérias da imprensa, e sim do que ele ingeriu antes. Tá feia a coisa, a pessoa não... Olha, vota nos bolsominions, vota em alguém de extrema-direita, e aí você perde até o direito de ir para um bar beber uma coisa. Segundo o ministro Padilha, ele deu uma coletiva de imprensa hoje, faz aí cerca de 1h30, e ele falou, a bebida mais segura que tem aí, se você falar, quero beber mesmo assim, é cerveja. Cerveja não tem como, ou se tiver, você vai perceber pelo sabor, que você toma uma cerveja sempre a mesma, tem o mesmo sabor, e dificilmente, quem já tomou cerveja artesanal sabe, né? Dificilmente alguém consegue reproduzir o sabor parecido com a da cerveja ali e tal. É muito difícil e não vale a pena, porque teria que ser ali uma quantidade de cerveja para você vender para valer a pena muito, muito grande. A não ser que alguém realmente queira matar alguém e misture ali metanol com alguma coisa. Mas aí, como o sabor dele é muito forte, então tem que ser uma quantidade pequena para muita cerveja, não ia dar. Então a coisa mais segura aí é a cerveja. Você vê, pô, que coisa, hein? Então a população de São Paulo votou na extrema-direita para prefeito e para governador, e agora quando chove ficam bairros sem luz. Alguns bairros no ano passado ficaram mais de uma semana sem luz. Uma semana sem luz na maior cidade do hemisfério sul, na maior cidade da América Latina. Imagina isso. Aí, segunda maior, né? A maior é a cidade do México, tá? Segunda maior. Aí, sai na rua, é assaltado. A polícia não tá nem aí. Ontem eu tava vendo vídeos aí no Instagram de alguns lugares na cidade de São Paulo que você sabe que vai ser assaltado. E aí tinham comentários de pessoas falando, realmente ali tem assalto toda hora, eu fui assaltada, fui na polícia que fica ali a 2 quadras, eles riram da minha cara e falaram, mas esse semáforo todo mundo sabe que se tá vermelho não é pra parar o carro não, é pra furar o sinal. Peraí, a polícia não fez nada? Não fez nada. Porque os assaltantes são da facção criminosa. E a facção criminosa está em todo tipo de crimes. E a polícia leva o dele. É isso. Por quê? Porque hoje eles estão. A gente avisou a população de São Paulo que, olha, se vocês elegerem o Tarcísio, vocês vão colocar a milícia dentro da polícia. Só que a coisa foi pior. Por quê? Porque eu avisei, fui um dos poucos que avisei. Hoje as milícias das facções são amigas. Amigas. Antes as milícias brigavam com as facções. Hoje não, são amigas, fazem os mesmos negócios. E aí um faz negócio com o outro, um paga o outro e pronto. Aí coloca a milícia lá e a milícia tá assim com a facção. E eu já avisava isso, por quê? Porque eu, estando no México, eu percebi como funciona. Os cartéis, que lá chama cartel e no Brasil se chama facção criminosa, mas é a mesmíssima coisa, os cartéis pagam os policiais. E aí eles podem cometer todo tipo de crime, roubos, furtos, sequestros, assalto, latrocínio, tráfico de drogas, é o de menos até, vários aí eles cometem, e a polícia faz vista grossa, eles nem sequer investigam, e só investiga ali em alguns casos e tal, mas em outros, não. Por quê? Porque, pô, aqui é o traficante que é amigo do delegado, do policial, não vamos investigar isso aí não, deixa pra lá, é isso.
E muitas vezes a polícia ajuda os criminosos a cometerem os crimes. E em São Paulo, tá ficando assim. Então agora, o Tarcísio tá em pânico porque entrou a Polícia Federal. E se a Polícia Federal começar a investigar e a cavar, vai achar. Vai achar. Se cavar, vai achar um esgoto enorme ali. Enorme. Só de gente ligada ao governo do estado de São Paulo. Só de gente ligada ao Tarcísio de Freitas. Então prepare-se aí que o queridinho da Rede Globo vai ter problemas nas próximas semanas ou nos próximos meses. Enquanto isso, o governo Lula tem um antídoto aí para o metanol, que é um medicamento. Porém, esse medicamento não tem registro na Anvisa. Aí você pode falar, mas tem que comprar, tem que ter. Aí você fala, pô, imagina na época que tinha a maior pandemia dos últimos 100 anos e tinham vacinas que não tinham registro na Anvisa e não podiam ser dadas à população. Claro que na época o governo Bolsonaro não queria, mas, por exemplo, a Coronavac, que foi a primeira vacina que teve, inclusive o Dória ganhou ali a corrida das vacinas, a Coronavac já tinha em São Paulo um mês antes. Só que a Anvisa teve que registrar, demorou um mês. Nesse um mês estavam morrendo 3 mil pessoas por dia. E mesmo assim demorou. Agora imagina no metanol que está morrendo 5, 4 pessoas por dia. Demora o registro aí do medicamento. Claro que tem uma diferença muito grande. Hoje o governo federal quer resolver a situação. Na época do Bolsonaro, o governo federal não queria resolver a situação. Então tem uma pressão muito maior. Segundo aí o Padilha, o Ministério da Saúde acionou a Anvisa, e a Anvisa aí às pressas acionou agências de saúde, as 10 maiores do mundo,